exemplo, praticar o esporte. Eu estou sendo desafiado por alguns homens da igreja a caminhar no Curupira. Eu nem sei onde é o Curupira ainda. Eu nunca fui ao Curupira. E desde que eu comecei a conhecer a igreja, os irmãos, alguns homens diziam, pastor, quando o senhor chegar lá e assustar, vamos caminhar no Curupira. E eu dizia, certamente vamos caminhar no Curupira. Eu não sei nem onde fica. Ainda não fui ao Parque Curupira. Retomar os estudos, por exemplo, é uma coisa difícil. Depois que a gente para e tira a pilha dos estudos para retomar, é muito difícil. Essas coisas que ficam para trás são difíceis de serem retomadas. Por exemplo, também ler regularmente a Bíblia. Como é difícil, não é? Para alguns, ler a Bíblia regularmente como alimento para o seu espírito, para o seu coração. Orar mais intensamente, ser fiel à contribuição, contribuir com alegria no coração, dizendo, Senhor, eis aqui o que sou que tem para a tua obra. Essa noite, eu quero compartilhar com os irmãos, com as irmãs e com você que está conosco aqui, sobretudo porque estamos encerrando o mês da juventude, sobre alguns empecilhos para recomeçar aquilo que foi interrompido. Alguns empecilhos para recomeçar aquilo que foi interrompido. Você tem seu boletim na mão. Na página central tem um esboço com o título Recomeçando as Coisas Interrompidas. Olha, hoje à noite você vai escrever aí algumas coisas que são empecilhos para você recomeçar. Durante toda esta semana, você vai orar ao Senhor, vai olhar para esse esboço, para aquilo que você vai escrever ali, e vai dizer, Senhor, eu quero recomeçar algumas coisas que estão interrompidas. Eu quero que o Senhor me dê força, capacidade, me ajude, me abençoe, para que eu possa concluir aquilo que um dia eu comecei, mas que está stand-by, está pronto, preparado, mas eu não startei ainda, mas eu quero fazer isso. É isso que eu quero falar para você hoje à noite. Alguns empecilhos para recomeçar aquilo que você mesmo interrompeu. Primeiro, preguiça, conformismo. Estou com uma preguiça hoje, está vendo ali? Estou com uma preguiça hoje. Empecilho para você começar o que está interrompido. A preguiça é um grande empecilho. O conformismo é um grande empecilho para você recomeçar algo que você parou lá atrás e você de vez em quando olha para trás e fala, eu preciso voltar a fazer aquilo. Aquilo está de boa, ele está pronto, está preparado, mas eu vou voltar. Mas ainda tem algumas coisas para resolver. A preguiça não me deixa fazer. Eu estou conformado com as coisas também, são estruturadas, eu vou esperar um pouco mais. Olha, meu irmão e minha irmã, meu jovem, meu adolescente que hoje à noite, a preguiça e o conformismo são empecilhos para você retomar projetos importantes na sua vida, na sua existência, na sua família. A gente pode entender como preguiça uma acomodação sedentária que rouba o estímulo e nos faz perder um tempo precioso, tanto nosso quanto dos outros. Sabe, irmãos, que no livro de Provérbios, se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar em Provérbios pelo menos 18 textos que usam a palavra preguiça. 18 versículos que tratam da preguiça. Por exemplo, é um texto que está aí na tela. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e seja sábio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e seja sábio. Sabe por que o escritor de Provérbios fala para o preguiçoso e ter com a formiga? Obviamente todo mundo sabe. Olha que insemozinho trabalhador é a formiga. Eu gosto de ver trabalho de formiga. A organização, o estilo, o jeito e a determinação. A formiga pega um inseto morto, corta em diversos pedaços e leva para dentro da sua casa, lá no solo, no subsolo. Quando uma não está conseguindo fazer o trabalho sozinha, sabe o que acontece? Vem outra, eu não sei como é que ela se comunica. O que a gente sabe desde a infância é que elas dão um beijinho rápido e saem dando assim. Observa
conta comigo. Aí o escritor de Provérbios sabe como ele é. Ele diz assim para o preguiçoso, não é para os irmãos aqui certamente, mas ele diz assim: vai ter uma formiga, ou seja, veja a formiga preguiçosa, considere os caminhos da formiga e seja sábio. O preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Lá em Provérbios 13:4 nós encontramos isso também. Então, a preguiça e o conformismo são empecilhos para você retomar projetos na sua vida. Pensa aí. O que está aí stand-by? Você fala: não, pastor, está stand-by, está esperando a hora certa para startar. São as palavras do momento, né? Todo lugar que a gente vai, conversa sempre a mesma prática, que é bom, mas todo mundo quer. Ah, pastor, está stand-by para começar a namorar. Falta um pouquinho para startar o processo. Está lá tranquilo e calmo, só olhando para os lados. Ah, pastor, eu estou pensando em começar a trabalhar. Está tudo pronto, estou stand-by. Enquanto meu pai me sustenta, está tranquilo, está tudo jóia. Eu tenho casa, comida e roupa lavada, um dinheirinho para ir à sorveteria do jogo, tranquilo. Não tem nada melhor, né? Eu critico, mas os meus são adolescentes, vocês podem fazer isso. Mas a verdade é que a preguiça e o conformismo são empecilhos para você começar alguma coisa que está aí parada, aguardando o momento certo. A preguiça é, sem dúvida alguma, um mal que nos rouba o tempo todo, a cada momento, a capacidade de realizar algo muito importante para nós, para você, para a sua vida, para a sua família e para o reino de Deus. E aí a gente traz para cá também. Ah, pastor, não dá para ir para a EBD não. Está difícil, a gente trabalha a semana inteira, estuda até tarde, sábado corre muito capim, mas a preguiça tomou conta de mim. O conformismo me deixou quieto, eu não consigo fazer isso. Segundo lugar, para você escrever aí no seu esboço: medo e insegurança. Empecilhos para você retomar, recomeçar algo que está parado. Medo e insegurança. Irmãos, sabe de uma coisa? Foi o medo, muito medo, mas muito medo, que fez Moisés fugir para o deserto, para não descobrir que ele havia matado o Egito. Conhece a história que está escrita lá? Medo, insegurança do que poderia acontecer e vir depois, fez Moisés fugir para o deserto. E sabe o que isso custou para Moisés? Pensa nisso, reflita no seu coração hoje à noite. Isso custou 40 anos preciosos da vida dele. O medo, a insegurança, a fuga, custou 40 anos da vida de Moisés. Insegurança quando Deus o chamou de novo. Moisés, Deus o chama mais uma vez. Ele procurou desculpas diante do Senhor porque ele tinha medo e insegurança. E sabe o que ele disse para o Senhor? Senhor, não, por favor, eu nem sei falar, eu não dou conta, eu não vou conseguir. E quando eu encontrar Faraó, o que eu vou fazer? Senhor, eu tenho medo, eu estou inseguro, eu não vou conseguir caminhar e retomar essas coisas. Deus respondeu para ele: não sou eu o seu Senhor? Não sou eu o seu Senhor? Vai nessa por força. O que eu te falar, você vai dizer para Faraó. Foi assim que aconteceu. Para que Moisés superasse o medo e a insegurança. Temos que dizer, como o salmista disse tantas vezes: em Deus tenho posto a minha segurança ou confiança. Em Deus tenho posto a minha confiança ou a minha segurança.